Eu comecei a Deep Trip aqui, a gente faz pedais de guitarra já desde 2007. Eu sou publicitário de formação, não tem nada a ver, né? Quando eu fui fazer publicidade, eu meio que desiludi ali no começo da faculdade, já achei que não era bem o que eu queria e fiquei meio buscando, acabei indo fazer o curso de luthieria lá com o Benedetti, com o Henri Roth, né? Descobri a escola, fui fazer o curso e saquei também de cara que não era o que eu ia fazer, assim. Luthieria não era... Eu não era o artesão que ia fazer as coisas à mão, todo aquele cuidado, aquele tratamento lindo, não era o que eu queria fazer e o que eu ia fazer de melhor. E aí eu continuei assim, conhecendo bastante gente do universo da guitarra, me interessando pelas partes técnicas, desde músico, amador ainda. E aí, através também da escola de luthieria, entrei na eletrônica e aí começou essa jornada doida que em 2007 a gente lançou os primeiros pedais da Deep Trip. E aí eu tinha um sócio, foi de 2007 a 2010, nós desenvolvemos a primeira linha de pedais, exportamos, vendendo no mundo inteiro, tinha canais estrangeiros de YouTube com os vídeos dos nossos pedais e tudo, foi muito bacana e tudo, e aí em 2010 a gente desfez a sociedade porque a gente tinha uma abordagem ainda muito artesanal da coisa, assim, não conseguia atender toda a demanda que aparecia, tinha uma demanda enorme, tinha lojas americanas querendo comprar assim, quanto vocês conseguem fazer, quanto vocês conseguem entregar por mês, e a gente entregando 30, 40 pedais e apanhando, sofrendo pra caramba, e aí eu desfiz a sociedade e reformulei todo o negócio visando ter um sistema um pouco mais eficiente, ou seja, o que vale a pena ser feito por nós aqui é desenvolvimento, é controle de qualidade, eu ajusto o pedal um por um, testo um por um, eu mesmo, com a guitarra e tudo. Eu consigo fazer tudo isso porque eu não preciso soldar a placa, fazer acabamento de carcaça, tudo isso é feito por empresas especializadas que prestam esse serviço para várias outras empresas, né? Inclusive outras empresas de pedais. Então isso que viabilizou a gente ter um produto de altíssimo nível, de altíssimo padrão, uma montagem que a gente não faria melhor, um acabamento que a gente não faria melhor. Então, quer dizer, a gente tem um sistema que a gente consegue focar no que a gente faz de diferente, no que a gente faz de melhor. Outros serviços ficam com as empresas especializadas que fazem aquilo melhor que a gente. Então foi isso que possibilitou a Deep Trip fazer essa transição, que no final de 2010 eu desfiz a sociedade e no final de 2012, 2 anos depois, eu já tinha todo esse esquema de fornecedores, que são muitos fornecedores, mais de 10 fornecedores diferentes, para fornecer todos esses serviços, todos esses produtos que acabam desenvolvidos pela gente, feito da nossa maneira, do jeito que a gente precisa, do jeito que a gente pede, para finalizar e ter um pedal pronto. E agora a gente consegue atender uma demanda muito maior, já tem revendedores nos Estados Unidos, Canadá, Europa, Oceania e tudo, mesmo sendo nos fundos de uma casinha pequena em São Paulo, que isso é uma coisa que eu acho muito legal. Tipo, 4 pessoas trabalhando nos fundos de uma casa no centro de São Paulo, e a gente conseguia fazer tudo isso, atender tudo isso de gente no mundo inteiro, né? Esse que é o modelo diferente que eu acho que funcionou pra gente e faz muito sentido pra mim e pro que a gente faz.
a eletrônica me fascinou na época da luthieria, porque quando eu fui estudar luthieria, já era a época da internet, isso é o começo dos anos 2000, então eu já pesquisava muito e os instrumentos que eu pesquisava na internet que tinha chaveamentos diferentes de captadores, aí eu consegui um captador com os 4 fios para fazer cancelamento de bobina, inversão de fase e tudo, e aí às vezes eu levava para um luthier e falava, ó, aqui tá o push-pull, aqui tá o captador, eu quero que você faça essa ligação. Eu falava, putz, como assim? O que é isso e tal? Eu falava, caramba, eu tenho que saber fazer isso, né? Então, na luthieria, me interessava muito a parte da eletrônica. Tinha muita curiosidade, inclusive, antes de eu ir para a eletrônica propriamente dita e universo de pedais, na parte de ligações elétricas de guitarra, eu comprei livros de captadores e coisas assim, estudei, porque eu tava, né, explorando esse universo e vendo onde que eu ia me encaixar nessa época, né? E aí fazia pequenos serviços de luthieria pros amigos e tal, ia me mantendo ali pensando, pô, como que eu vou me encaixar nisso, né? E aí a eletrônica me fascinava porque nessa parte de chaveamentos elétricos de guitarra, eu já achava assim, dava pra fazer muita coisa e parecia simples pra mim. Quando eu ia explicar pras pessoas, por exemplo, um músico amigo meu falava, pô, Du, você sabe fazer isso aqui que eu vi na internet? Eu ia explicar e ele achava super complicado, eu falava, pô, mas pra mim parece simples. E foi esse estalo que me deu, talvez a atividade que você precisa fazer na vida é aquela que parece complicada para os outros e parece simples para você. Para mim fazia muito sentido. E foi mais ou menos assim que eu vim parar no universo de pedais. A gente começou na época, isso acho que era 2006 mais ou menos, eu e meu ex-sócio fizemos um curso de eletrônica juntos, que era um curso de montagem, não era de teoria, de desenvolvimento de circuitos, era um curso de montagem, tipo, ó, pegar esses componentes, saber o que é o que, conseguir montar e fazer um pedal funcional e uma fonte. E aí a gente começou a se reunir na sexta-noite, eu levava cerveja, ia pro apartamento dele, a gente tomava uma cerveja, compartilhava os circuitos que a gente tinha montado durante a semana. Nessa época eu trabalhava no controle de qualidade de uma empresa que fabricava amplificadores baratinhos aqui em São Paulo, que foi inclusive o Henry Rô também, da escola de luthieria, que eu falava pro Henry, me fala onde tiver uma vaga aí, você me encaixa, você me chama. Ele falava, pô, você quer marketing? Eu já tinha diploma de uma faculdade bacana de publicidade. E eu falava pra ele, não, Henry, me enfia qualquer coisa. O que você achar que é uma coisa bacana e tal, não interessa o salário, não interessa, eu quero estar dentro de alguma coisa. E aí ele falou, surgiu isso aqui, eu fui lá trabalhar. E aí eu fui trabalhar nessa empresa e nas sextas-feiras a gente tomava uma cerveja, compartilhava os circuitos que a gente fazia. E aí entra também essa questão da facilidade, da simplicidade das coisas. Os desafios, a gente pegava esses circuitos, por exemplo, de fãs antigos, que tem um monte de dificuldade, que é super legal, mas é super específico, e aí a gente testava uma coisa aqui, uma coisa ali, e falava, opa, isso aqui já abriu uma nova possibilidade, e era uma coisa que parecia simples pra gente. Aí coloca um controle a mais aqui, uma chave ali, puxa pra cá, resolve esse problema, resolve aquele problema. Quando a gente viu, a gente tinha um produto efetivamente na mão. Agora, nosso maior erro foi a gente achar que ao desenvolver o circuito, a gente já tinha 90% da coisa, e na verdade a gente não tinha experiência com fornecedores de metal, pintura. Na época no Brasil ainda não existia essa facilidade de você comprar uma caixinha de alumínio fundido dessas da Hammond padronizados, que hoje em dia é muito mais fácil para você começar a fazer o pedal. Pô, vou comprar essa caixinha pronta, eu furo, eu monto. Não, não existia nenhuma opção. Então assim, a gente apanhou muito pra gente conseguir cruzar essa barreira, que era ter desenhos técnicos, mesmo os mais simples, que não precisava ser muito sofisticado, mas a gente precisava ter um AutoCAD instalado no computador para mudar um furo de posição, fazer o corte a laser e tal.
certeza essa parte do conceito de marca tem muito a ver com o meu background, né, de publicidade, de marketing. Agora, eu sou daquele tipo de pessoa que eu não consigo enxergar, fazer uma coisa isoladamente. Aquilo tem que ter um contexto, tem que vir de algum outro lugar, tudo tem que fazer sentido, né? Então, quando a gente começou a Deep Chip lá em 2007, que eu tinha um sócio ainda e tudo, a gente já queria fazer fuzz. Os primeiros pedais que a gente lançou foi a primeira versão do Kryptonian, do Bog e do Hellbender. Então, eram 3 pedais de fuzz com essa referência de fuzz anos 60, anos 70. E aí, eu fui pra casa e voltei com o nome e falei, ó, tive 2 ideias de nome, uma eu achei horrorosa e a outra é Deep Trip. Porra, meio psicodélico e tal, essa pegada, então já era essa ideia. Sempre era essa coisa do conceito, do conjunto de coisas, e a gente tem a vantagem que a gente sempre teve também um trabalho de design muito alto nível, que não é meu, que muita gente fala, pô, você fez publicidade? Não, eu sou redator, tipo, não tem nada do meu universo, não é gráfico, né? Eu sei o que eu quero, eu consigo transformar isso em palavras, mas eu tenho dificuldade de fazer aquela tradução do gráfico, né? Primeiro, era um cara que tinha feito faculdade comigo, o Ivan, é um cara, assim, incrível, com um talento sensacional, ele que desenhou o primeiro logotipo, as primeiras artes, foi tudo da mão dele, mão mesmo, literalmente, não era nem num tablet, nem num computador, nada, era mão, papel e lápis, e ele desenhava num A3, é uma coisa linda, a gente tem isso guardado ainda, que é uma coisa histórica muito legal. E agora o Fish, que é um designer de altíssimo nível, que fez logotipo para muitas marcas de alto nível no Brasil, inclusive no universo de instrumentos musicais, que era cliente nosso, tinha um Hellbender dos antigos, eu olhei o portfólio dele e falei, cara, como assim? Peraí, vamos conversar que eu tô reformulando. E aí, então a gente tem essa sorte e essa preocupação também, né? Esse cuidado com essa parte do design, que assim, como tem um conceito muito forte, a gente não permite que as coisas se descolem desse conceito, né? Então tem uma origem ali, que é Deep Trip, que tem a parada psicodélica e tal. A Deep Trip é meio vintage modern, né? Tipo, tem o lance antigo, a gente puxa do antigo, tem as referências de pedais antigos, pedais vintage que eu tenho, e réplicas de altíssimo nível, algumas raras, difíceis de encontrar, que eu fui garimpando ao longo dos anos. Mas o que eu quero não é som de pedal, é som de disco. Então a busca é sempre essa. Qualquer pedal que eu estiver desenvolvendo, eu estou pensando em referências de som gravado. Então é por isso que às vezes as pessoas pegam e falam, pô, eu nunca vi um pedal, por exemplo, como o Bog, um pedal dessa referência de fuzz antigo e tal, que tivesse controle de frequências tão legais e tão úteis e tão interessantes. É porque eu estou focando no som do disco, né? Esse conceito da Deep Trip é isso, essa ponte do vintage com o moderno. Só que o moderno no sentido assim, é tudo componente de alto nível, capacitor de alta fidelidade, feito na Alemanha até hoje, Jack Switchcraft, quer dizer, tipo, tem essa preocupação com a resistência, a durabilidade, as placas são placas modernas, com furo metalizado, que dá uma solidez muito maior para soldas, então, essa é a parte moderna, né, a gente não faz a plaquinha de fenolite, marronzinho e tal, não sei o que, tipo, lindo, mas não é a nossa onda, então a gente faz a transição dos timbres antigos, de discos e tal, e aí tem toda a arte, tem tudo a ver com isso, mas trazendo para um universo moderno de uso, pedalboard, amplificador transistorizado às vezes. Tem gente que grava com o Hellbender, com o Bog direto na interface de gravação, porque ele tem a impedância de saída apropriada para isso. É uma coisa que, né, nos anos 60 você só tinha amplificadorzão valvulado, alta impedância de entrada, então não tinha essa preocupação, né? Porque é vintage, mas não é o vintage que ficou parado no tempo, digamos assim.
coisa é você ter uma ideia, você conversar sobre ideias, você filosofar a respeito de ideias. Outra coisa é você materializar isso num produto que precisa ser, tem critérios, tem controle de qualidade, tem consistência, você vai espalhar pelo mundo inteiro. Quer dizer, se tem alguma coisa errada ali, é como se você, digamos assim, você está espalhando a prova do crime, né? Tipo, você fez alguma coisa errada e você espalhou, e aí vai sair na internet e tudo. Então tem essa parte da materialização, foi um desafio para mim. Como eu estava falando, a gente teve muita dificuldade nessa parte de fornecedores, até a gente entender como que a coisa funcionava e como que a gente ia conseguir transformar aquilo num produto. A última coisa que eu queria fazer de todo esse processo era a fabricação, por incrível que pareça, né? Você é fabricante de pedais e a última coisa que eu queria fazer é a fabricação, porque o som tá pronto, tá ali, o circuito, o desenho, tá tudo funcionando, você sabe que você fez tudo certo. E aí você chega e fala assim, putz, mas aí a metalúrgica não tá acertando essa parte. Se eu não achei um fornecedor de suco que consiga fazer o que eu quero. E aí o dia a dia disso, importação, a gente faz importação por conta própria, eu mesmo faço importações de componentes, porque a gente usa componentes que não existem no Brasil, não tem distribuidor no Brasil. Então tem que comprar distribuidores grandes nos Estados Unidos. Então a gente tem toda essa complexidade, essa complicação, todo esse monte de processos super difíceis para conseguir entregar uma coisa que já está pronta. Não só na minha cabeça, está pronta no protótipo, está pronta. Quem vem aqui pode testar e ouvir, e o som tá lá e tá pronto, beleza. Põe numa caixinha e entrega. Aí tem 90% do processo, né? Isso é meio cruel, assim, para quem não é da fabricação, né? Então foi um desafio grande essa parte de transformar no produto. Agora, como tem a questão do conceito, do contexto e tudo, aí eu acho que o desafio é você não se perder nas tecnicalidades da fabricação, né? É mais fácil pegar uma caixinha pronta? Mas isso tá dentro do seu conceito de produto? É isso que vai favorecer você? Ou você investe um tempo, um esforço, um dinheiro para desenvolver a sua caixinha e ela trabalha melhor para você dentro do seu conceito de marca e de produto? Então eu acho que ao longo do tempo a gente foi aprendendo a usar isso ao nosso favor e encontrar os caminhos. Tem brigas que vale a pena comprar, né? Escolher as suas lutas. Tem certas lutas que a gente compra que fala, isso aqui vai demorar 1 ano para fazer, mas é assim, vai trabalhar muito a favor do que a gente acredita, do conceito do nosso produto. Isso aqui vai contar muito lá na frente. E tem outros que você fala, isso aqui vai demorar só 1 semana, mas o que vai agregar, né, no longo prazo? Eu penso muito em longo prazo, eu não consigo fazer coisas efêmeras, eu só consigo pensar em coisas duráveis. Acho que nos últimos 2 anos a gente recebeu 2 ou 3 pedais para consertar, e olha que a gente espalhou pelo mundo inteiro. Essa visão da durabilidade das coisas como permanentes é muito importante para mim. Eu nunca pensei na Deep Trip como uma coisa que eu estava fazendo ali e é o que vai funcionar hoje. Eu sempre pensei na Deep Trip como uma coisa que, assim, ela vai ser construída com muita dificuldade, enfrentando muitos desafios, mas tudo que é construído, ela não é a casa de palha, né? Dos 3 porquinhos, ela é a casa de tijolos. Então a gente tem clientes de 10, 12 anos atrás na Austrália, nos Estados Unidos, que recomendam os pedais, que são ativos, que fazem vídeos, mas isso foi crescendo. O único momento que a gente teve um boom naquela época foi o que não deu certo, que foi a gente começou a vender os pedais na Pro Guitar Shop, e eles eram os clientes que queriam muito pedal. A gente falou, a gente não consegue. Não, tudo bem, então a gente compra o que vocês conseguirem fazer. E fizeram anúncio na Guitar
favor, tudo. Tinha uma fila de espera gigantesca e depois de um tempo eles falaram, pô, não tá funcionando pra gente porque a gente tinha que vender isso o dobro do que vocês conseguem fazer, né? E esse foi um dos pontos que gerou essa mudança da Deep Trip antiga, que era mais artesanal e tudo, pra Deep Trip atual. Então aos poucos as coisas foram crescendo, a gente foi semeando e aos poucos foi funcionando, né? O Scott Holiday do Rival Sons, que é uma banda que fez turnê mundial com Black Sabbath, né? Foi um cliente amigo nosso, o Lucas Ferraz, que mora lá em Luxemburgo, tem uma banda lá, ele é endorser da Orange. E o Scott Holiday e Rival Sons estavam em turnê na Europa, tinha um evento da Orange em Luxemburgo, ele falou, vou encontrar o cara, posso dar meu Krypton, ele tinha comprado, pedal usado, isso é uma coisa interessante da Deep Trip, a gente é muito tranquilo, a gente tem muito a amizade no bom sentido, quer dizer, a gente constrói relações com as pessoas, não é aquela coisa distante e fria, né? E o Lucas falou, eu quero dar o meu Krypton pra ele, e eu falei, dá que eu mando outro pra você, né? E ele foi no evento da Orange e deu, e aí na hora que ele deu pro Scott Holiday o Krypton, o Scott Holiday falou, pô, eu tinha visto o vídeo desse pedal aí, eu tava curioso pra testar, mas eu não tinha achado nenhuma loja onde eu pudesse testar. Então assim, ele viu o vídeo, né? A gente tem um ponto inicial lá atrás que faz parte dessa construção. E aí ele enlouqueceu, me mandou mensagem, falou, meu, leia os textos, parece que sou eu escrevendo os textos do site, isso tem muito a ver comigo, a Deep Trip tem muito a ver comigo. E aí ele começou a usar o Bog, depois o Hellbender, e hoje em dia isso é parte essencial. O pessoal pode ver os rig rundowns que ele fez nos últimos anos, sempre vê ele falando, o Hellbender é o pedal principal do meu set, o Bog também é uma parte importante do meu som de guitarra e tudo. Então tem esse ponto inicial. No caso do Josh Smith, que é um guitarrista incrível, né, de blues, de jazz americano, tinha alguns fãs brasileiros que falavam pra ele, pô, você tinha que testar o Bog, acho que tem a ver com o seu som, e ele não tinha tido a oportunidade de testar. E aí a gente tava na NAMM em janeiro de 2017, ele tava lá perto, eu chamei ele e falei, ô Josh, lembra de mim? Você tinha me perguntado do Bog, do preço, sabe? Ele fez tipo, quanto custa, como faz, quanto tempo demora pra chegar aqui e tal, e acabou não comprando. Eu, pô, quero testar. E ele foi lá no stand, testou, e ele comprou o pedal e usou, mas também é um cara que ele sabia do pedal, já tinha ouvido, tinha indicado pra ele tinha visto o vídeo, tinha achado interessante, então é toda essa construção, né? O cara não vai chegar lá, uma pessoa abordar ele no meio do corredor da NAMM, imagine, o Josh Smith é um cara que chega equipamento na casa dele todo dia, uma pessoa começa a fazer pedal, manda uma caixa enorme, ele fala, pô, mas eu já tenho um monte aqui, não sei nem se isso serve pra mim, não me manda, peraí. Então se não fosse essa semente original dos fãs dele, e dele ter visto o pedal e se interessado, ter visto vídeos, ele não teria chegado a pegar o pedal e tudo. Assim, a minha visão do que eu faço, a minha visão dos pedais, a minha visão da Deep Trip é a coisa da ferramenta, né? Quando a gente começou a fazer os pedais, as pessoas falam, fuzz, eu quero o som do Hendrix, fuzz, eu quero, e aquele som do Dave Gilmour e tal. Eu acho que uma coisa que a gente conseguiu fazer ao longo dos anos, e que os artistas que usaram os pedais ajudaram a gente a alcançar, foi tirar esse estigma do fuzz de ser uma coisa muito específica, muito fechada. Então a gente ter clientes nossos usando o Hellbender num trio elétrico, por exemplo, ou tocando com pedais de fuzz que parecem ser agressivos e tal, o cara pode tocar na igreja também. Mas aí é o que? É o artista com a ferramenta na mão que faz essa transformação, né? Você tem a matéria-prima, você tem a ferramenta e você transforma Michelangelo com o formão, com a pedra, faz uma estátua, né? Assim, não sou eu que faço a estátua. Eu não faço a estátua, eu faço o formão. Agora, esse formão tem toda uma elaboração, tem toda uma sofisticação para que ele tenha o melhor uso para o artista. E aí ele tendo essa ferramenta na mão, ele consegue executar. Então o papel da Deep Trip e o meu papel eu enxergo mais nesse sentido, é construir essa ponte, é o que a gente faz.